Área da 15ª Legislatura, 8ª Sessão Legislativa. Solicito a vereadora Priscila Krause que faça a leitura da ata da reunião anterior. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2012, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal, ocuparam a primeira e segunda secretarias, respectivamente, Augusto Carreiras e Eduardo Marques, e a presença dos demais vereadores, Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Almir Fernanda, Mário Cipriano Maguari, doutora Vera Lopes, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Jadevaldo Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Marília Arraes, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Rogério De Luca, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura das atas das reuniões anteriores. O que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foram as mesmas aprovadas sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Ofício 435-A/2012, do Gabinete do Prefeito, caminhando resposta ao requerimento 2065-2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. 440-2012, do Gabinete do Prefeito, caminhando resposta ao requerimento de autoria da vereadora Aline Mariano. Ofício 441, do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 2148, de autoria da vereadora Priscila Krause. Ofício 442, do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 2149, de autoria da vereadora Priscila Krause. Ofício 443, do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 2107-2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Ofício 444, do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 2152, de autoria da vereadora Priscila Krause. 445, Gabinete do Prefeito, resposta ao requerimento 2203, de autoria da vereadora Aline Mariano. Requerimentos 2280, de autoria do vereador Jairo Brito, e 2281, de autoria do vereador Sérgio Magalhães, 2282 a 2284, de autoria da vereadora Priscila Krause, 2285, de autoria do vereador Alfredo Santana, 2286 e 2287, de autoria do vereador Almir Fernanda. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, a vereadora Vera Lopes. Repercutiu sobre o movimento proferido pela Guarda Municipal do Recife e fez um apelo aos senhores vereadores, brevidade na votação do plano de carreiras dos guardas municipais do Recife. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constou as seguintes matérias. Discussão única, requerimento 2276-2012, da vereadora Vera Lopes, formulando vetos de aplauso e congratulações ao senhor presidente Eduardo Moura e demais membros da nova diretoria da ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, pelo troféu ADEME, no último dia 6 de dezembro. Aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade na qual foram registradas as presenças dos vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Almir Fernanda, Mário Cipriano Maguari, Augusto Carreiras, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Jadevaldo Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Marília Arraes, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Rogério De Luca, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aline Mariano, Carlos Guedes, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Liberato Costa Júnior. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu em plenário a pauta da ordem do dia, da qual constará as seguintes matérias. Discussão única, requerimento 2274 de 2012. Aprovado. Discussão única do requerimento 2275, de autoria do vereador Stefano Menudo. Aprovado. Discussão única do requerimento 2278, de autoria do vereador Almir Fernanda. Aprovado. Discussão única do requerimento 2279, de autoria do vereador Almir Fernando. Aprovado. Discussão única do requerimento número 2280, de autoria do vereador Jairo Brito. Aprovado. Do requerimento 2282, de autoria da vereadora Priscila Krause. Aprovado. Discussão única do requerimento 2283, de autoria da vereadora Priscila Krause. Aprovado. Discussão única do requerimento 2285, de autoria do vereador Alfredo Santana. Aprovado. A vereadora Priscila fez uso da palavra em questão de ordem. A vereadora Priscila Krause fez apelo ao vereador Maremalto, presidente da Comissão de Segurança, e aos demais da comissão da Casa, para que hajam com brevidade no sentido de votarem o PCCDV, Plano de Cargos, Salário e Desenvolvimento da categoria dos guardas municipais. Também fizeram uso da palavra em questão de ordem Almir Fernando, Alfredo Mariano, tratando da mesma matéria. Extra pauta
constou as seguintes matérias, que são únicas das faltas justificadas dos senhores vereadores Aline Mariano, Carlos Guedes, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Liberato Costa Júnior, aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, de dezembro de 2012, às 10 horas, em caráter solene, no local de costume, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Eficiência total. Em discussão, a ata, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Solicito o vereador Romildo Gomes que faça a leitura do expediente. Memorando número 47, do gabinete do vereador Écio Luna, a Comissão Executiva. Memorando 49, a vereadora Aline Mariano, ao presidente da Comissão Municipal do Recife, vereador Jurandir Liberal. O gabinete do vereador Alfredo Santana, assessoria especial legislativa, comunicando a assessoria que hoje, dia de dezembro. O serviço do vereador Jurandir Liberal, memorando 34, comunicando a oportunidade de comunicar o vereador, hoje, Stefano Menudo, poderá comparecer. Amaro Cipriano, feito o expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pequeno expediente pelo primeiro orador, vereador Maré Malta. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, excelentíssimas e excelentíssimos senhores vereadores, representantes do povo do Recife, a gloriosa Guarda Municipal do Recife, que está nas galerias, boa tarde a todos. Eu venho à tribuna, neste pequeno expediente, falar sobre um assunto que está em pauta, que é a discussão do plano de cargos e salários da Guarda Municipal do Recife. Eu quero só dizer, antes de iniciar, que desde que iniciei o meu mandato, trabalhei muito pelas questões, pelos interesses da Guarda Municipal do Recife. Não por expectativas eleitorais, mas porque era o meu ideal. Sempre defendi a corporação, porque acredito que uma Guarda Municipal valorizada, organizada, treinada, equipada, melhor paga, vai sim contribuir para mitigar os problemas da violência no Recife. Vai sim contribuir para melhorar a segurança de nossa cidade. E vi também interesse dos vereadores da cidade do Recife, dos meus companheiros da Casa e da Comissão de Segurança, o vereador Amaro Cipriano Maguari, o vereador Almir Fernando, e outros que colaboraram e compareceram a várias ações e reuniões, buscando solucionar alguns problemas relativos ao problema do PCCV. Entretanto, é preciso considerar que há um longo tempo que houve administrações anteriores, que a própria administração atual, que faz parte do Partido dos Trabalhadores, está há 12 anos no poder e ainda não conseguiu solucionar o problema. Há uma emenda a um plano agora que vem emendar uma lei que foi apresentada em 2 de abril. Esta emenda, eu não vou discorrer, não vou analisar a questão da constitucionalidade e deixei isso para as comissões temáticas pertinentes, próprias para analisar, Comissão de Justiça e também a Legislação de Justiça e de Finanças, como relatório de impacto financeiro, que também é importante, e a provisão, ou seja, a expectativa, o dinheiro separado para o pagamento na LDO. Mas, no que diz respeito à questão da segurança, a Comissão de Segurança, eu como presidente e seus membros, Amaro Cipriano Maguari e o vereador Almir Fernando, analisamos que é importante para a Guarda Municipal ter o seu plano de cargos e salário. Aprovamos, ou votamos, assinamos a aprovação do parecer, porque entendemos que vai contribuir e vai melhorar. Pontuo, entretanto, que é importante considerar que o futuro gestor tem o direito
de discutir o assunto. E que houve 12 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores, mas de Geraldo e do PSB ainda não houve um dia de gestão para discutir o assunto. E é preciso contemporizar, é preciso analisar, é preciso sentar e discutir a questão com ele, que é o futuro prefeito também, porque é ele quem vai resolver a questão, com o decreto que está na emenda de vocês. Portanto, tem que se resolver por partes. Por isso que é preciso considerar. E vocês devem, porque é justo, entender que o futuro gestor tem o direito de discutir o assunto, porque ele ainda não sentou na cadeira. Por parte da Comissão de Segurança, está aprovado. Nós já emitimos nosso parecer e está aprovado. Vamos protocolar, senhor presidente, e a partir de então entregar o nosso compromisso. Mas porque, resumo mais uma vez, acreditamos que o conteúdo e a finalidade, ou seja, a realização do plano de cargos e salários, é importantíssimo para a categoria da Guarda Municipal. Obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que compusesse uma comissão de vereadores para dialogar com as lideranças da Guarda Municipal, para que a gente pudesse chegar a uma solução para esse impasse. Também queria ressaltar que, assim como o vereador Maré Malta, se eu por acaso fosse membro da Comissão de Segurança, já teria aprovado o projeto. A gente precisa conversar com o comando para chegar a uma solução e sair desse impasse para que toda a guarda seja beneficiada. Ok, próximo vereador, o vereador Múcio Magalhães. No final eu vou falar. Final da... Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, demais membros da mesa. Venho aqui falar na condição de membro da comissão especial que foi eleita nessa casa para fazer os estudos necessários sobre o Plano Municipal de Transporte e Mobilidade enviado este ano para esta casa. Uma comissão que foi formada por Gilberto Alves, que é o presidente, pelo companheiro Josenildo Sinésio, por Romildo Gomes, por Augusto Carreiras e Carlos Gueiros. Uma comissão que fez um trabalho muito intenso durante todo esse ano, apesar de ser ano eleitoral. Fizemos várias audiências públicas, ouvimos a sociedade, trouxemos para essa casa os interessados em discutir a questão da bicicleta, do transporte fluvial, o problema da carga e descarga, a questão das calçadas e vários outros temas que foram alvo de audiências públicas, onde a comissão, sob a presidência do nosso companheiro Gilberto Alves, foi capaz de escutar a sociedade. Também fomos à comissão conhecer outras experiências e coletamos, aprendemos e trouxemos para nossas reflexões o que acontece no Brasil e fora do Brasil, diante de um problema que é um dos mais atuais, não só de Recife, mas um problema que se abate em todo o mundo. E passamos então a análise técnica da peça que nos foi enviada este ano, e é importante destacar que com muito atraso. O Estatuto da Cidade, que já foi aprovado há cerca de 5 anos, ele deu prazos para que todas as cidades adotassem planos municipais de mobilidade. A atual gestão mandou para essa casa este ano esse plano. E aí, na análise que nós fizemos, e não poderíamos apressar o trabalho e deixar de ouvir a sociedade, por exemplo,
nós fomos detectando outros problemas além do prazo exíguo, devido ao atraso que foi enviado para cá. E, na condição de relator que fui eleito após o companheiro Josenildo, por problemas pessoais, declinada a função, o relator inicial do processo era o companheiro Josenildo, que teve problemas para continuar na função, e eu assumi, depois de começar os trabalhos. Nós já fizemos debates com técnicos, com várias pessoas, e temos uma posição, mas essa posição final ainda vai ser trabalhada a partir do momento em que eu entregar o relatório ao presidente Gilberto Alves e ele reunir a comissão e deliberar a comissão sua última opinião. Portanto, o que eu vou falar aqui agora é a opinião do relator. E o faço porque nós estamos no final dos trabalhos, restam efetivamente poucos espaços de debate, de sessões ordinárias como essa, e eu não poderia deixar de hoje antecipar a opinião do relator. Vou antecipar aqui para que a casa saiba, para que a sociedade saiba qual é o conteúdo e a conclusão final do relatório que entregarei ao presidente. Queria pedir uma tolerância ao presidente Gilberto. E vou ler aqui rapidamente 2, 3 parágrafos para que as pessoas entendam com mais detalhe a conclusão. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o plano tem muito boas intenções. É um plano que expressa intenções generosas. É um plano que, notadamente, busca ampliar o espaço público para pedestres, ciclistas, e mesmo com alguns equívocos, busca implantar na cidade a concepção de formas mais sustentáveis de mobilidade. Essa é a intenção do plano, é uma boa intenção. No entanto, o plano de transporte e mobilidade apresentado pelo Poder Executivo, ele é muito sucinto e pouco explicativo em relação à mobilidade urbana de uma cidade complexa como o Recife. E cita aqui algumas lacunas. Primeira questão, o polo gerador de viagens. Um plano municipal de transporte e mobilidade deve estabelecer quais os passos que devem ser percorridos até a aprovação de empreendimentos com características de polo gerador de viagens, os PGVs. E quais órgãos da administração pública ficarão responsáveis pela análise e aprovação desses empreendimentos. Outra questão, a acessibilidade em área de morros. O ponto que é recomendado é que seja mais bem estudado em um plano municipal de mobilidade, quando se diz respeito ao estabelecimento de um padrão que garanta a acessibilidade de todas as pessoas em área de morro, não só em ruas e avenidas, mas também em escadarias e afins. Faltam maiores detalhamentos e especificações sobre a utilização de corrimãos e sobre a correta disposição dos artifícios de drenagem, que podem melhorar a rotina cotidiana de vários cidadãos e diminuir o número de acidentes em escadarias no Recife. Pergunto, quais os estudos realizados para chegar às soluções do projeto para as áreas de morro, que são indicadas no plano? As soluções apresentadas atendem a todos os morros da cidade? Não fica claro isso. Se não atende todos os morros, qual a política para o restante das localidades? Diante do exposto, pode-se colocar que o plano poderia ser mais detalhado no tocante às áreas de morro de Recife. Não fica claro a que parte atende, se a todas as áreas de morro, etc. O plano de adensamento urbano precisa ficar melhor esclarecido. É preciso ter claros parâmetros de adensamento da cidade. Atualmente ainda está faltando para Recife um plano de adensamento urbano. Não existe esse plano aqui, para ser discutido antes da aprovação do Plano Municipal de Transporte e Mobilidade, inclusive, porque é importante que não se aprove novas infraestruturas sem ter a perspectiva do impacto que vai ter na mobilidade. Hoje o que mais se tem em Recife é em áreas completamente desestruturadas para a questão do trânsito, o surgimento de dezenas de prédios novos,
onde vão estar ali, na média de 2 carros, de 2 garagens por unidade de moradia, centenas de novos carros a circular todos os dias, sem a menor condição, e bairro após bairro vai acontecendo um estrangulamento e piorando a qualidade de vida de muitos deles. Esse plano poderia, por exemplo, incentivar a construção em áreas que precisam ser revitalizadas e coibir empreendimentos em áreas saturadas. Poderia ter essa indicação, não tem, porque falta um plano de adensamento. Alguns estudos que são fundamentais e não foram enviados. Realização de pesquisa origem e destino. A última pesquisa origem e destino, pesquisa OD, realizada na cidade do Recife, ainda data de 1997. E levando em conta o crescimento da frota atualmente observado, está completamente desatualizado, praticamente inviabilizado o seu uso. Um estudo sobre a circulação de motos, que relaciona o perfil do motociclista recifense e sua relação com o número de acidentes, não tem esse estudo. O estudo sobre as melhores práticas para a construção e manutenção de calçadas, não tem esse estudo. Estudos para a elaboração de uma política pública mais detalhada para as áreas de morro, já citei antes. Também se reforça a sugestão de que o Plano Municipal de Transporte e Mobilidade possa trazer detalhes a respeito de uma política pública de estacionamento. Qual é o plano para abrir espaços de estacionamentos em nossa cidade, que é uma decorrência natural da saturação do trânsito na cidade? Não existe isso. Fala-se até que existem planos, mas que não foram enviados para nós, porque foram concluídos há pouquíssimos dias. Além disso, reforça-se a necessidade da proposição de um plano de adensamento, que já citei e detalhei aqui, e mais do que isso, é preciso fazer um paralelo com os planos de mobilidade que já foram discutidos e aprovados em outras cidades, a exemplo de Curitiba e Belo Horizonte. Diante do imposto, senhor presidente, eu, enquanto relator, não tenho outra conclusão a tomar que não seja pela rejeição do projeto de lei número 12 de 2011, que institui o Plano Municipal de Transporte e Mobilidade. Essa é a minha posição enquanto relator. O relatório completo estarei entregando ainda hoje ou amanhã, para ficar esse mistério da hora que eu entregarei ao meu presidente Gilberto Alves, mas a minha posição é muito clara e eu tenho certeza que não será isolada, porque todos nós que nos dedicamos ao estudo desse tema nesses últimos meses, sentimos as debilidades do plano interferindo diretamente na melhor conclusão do nosso trabalho. Então era isso que eu queria anunciar hoje para esta casa, para a sociedade. Infelizmente, apesar das boas intenções, não há, na minha opinião, outra conclusão possível que não seja pela rejeição do plano de municipal de mobilidade enviado tardiamente a esta casa. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador, o vereador Sérgio Magalhães. Eu queria aproveitar para o vereador Antônio Luiz Neto. Queria aqui parabenizar Vossa Excelência pelo excelente resultado à frente do Santa Cruz, o que demonstra que o trabalho de Vossa Excelência foi reconhecido. Parabéns. Sérgio Magalhães com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui tratar de 3 assuntos que no final ele começa a ser um só. Em primeiro lugar, eu acho que o vereador Maré Malta, ele foi muito feliz quando ele disse que a comissão entendia que devia aprovar esse plano. Mas o que me preocupou é que ontem, no discurso, e eu quero apenas qualificar como alguma coisa do temperamento na hora calorosa da luta por esta causa. Alguém falou ontem no microfone, aí do lado de fora da Câmara, que a culpa era do futuro prefeito Geraldo Júlio e que ele queria ser o pai da matéria e que não adiantava porque o pai da matéria já era João da Costa. Eu quero dizer que se João da Costa é o pai dessa matéria, na verdade ele foi um padrasto, porque deixou para mandar um projeto desse no apagar das luzes, quando sabia das dificuldades que
que se tinha para enfrentar, e na verdade, se vocês forem para casa e colocarem a cabeça no travesseiro, vocês vão ver que na verdade foi um engodo e ele enganou vocês. Ele quis foi tirar a batata quente da mão e colocar na Câmara achando que era mais fácil, mas na verdade ele enganou todos vocês, porque ele teve 4 anos para mandar isso e só mandou incompleto, é bom que se registre, incompleto para cá. Mas para completar a lambança do prefeito João da Costa, hoje a gente vê que o relator Múcio Magalhães, tá certo, já se posicionou contra o plano de mobilidade, que não é nenhuma novidade. O prefeito João da Costa mandar uma coisa que venha para cá com péssima qualidade. Eu tenho certeza, vereador Múcio, que Vossa Excelência está com razão. Desde a exposição que foi feita nesta casa, a gente sentia que o plano de mobilidade era também mais uma satisfação. Agora, isso tudo é muito fruto de uma gestão que Vossa Excelência sabe que é uma gestão turbulenta, uma gestão cheia de problemas, uma gestão que a gente tem um secretário que era presidente da Imprel, ninguém vê o homem na Imprel, é o Sombra. Quando chega nos cantos, o pessoal procura Mauro Chaves, eu não sei quem é esse Mauro Chaves, e todo mundo na prefeitura fala no nome desse cidadão. E o pior, ele não dá expediente na prefeitura. Uma hora na Jaqueira, uma hora no Parnamirim, uma hora transitando na rua, e eu fico sem entender por que é que essas coisas acontecem. Então, nepotismo não tem, porque a irmã dirige a URB. Então é um governo que, lamentavelmente, a gente tem que comemorar o fim dele. Um governo que dá vergonha a gente chegar no mês que está andando e a gente não vê que é Natal. Eu estou revoltado com essa situação. Aí faz uma dispensa de licitação de 500 mil e bota as mesmas lâmpadas do ano passado, porque ainda não pagou os 950 mil do contrato milionário do ano passado que vinha da Champs-Élysées. Então imagine esse governo, vereadora Priscila Causa. Eu só lamento não estar aqui mais 4 anos para poder discutir esse desgoverno que foi o governo de João da Costa. Mas antes de terminar, presidente, esse meu mandato, eu vou tentar descobrir esses caminhos e essas sombras que têm acontecido nesse governo, né? E até para calar algumas pessoas que andam falando demais nessa gestão. Então eu acho que vai ser a minha última contribuição que eu vou dar e, obviamente, vou terminar o meu mandato sem conhecer o Mauro Chaves, mas algumas coisas dele as pessoas vão saber, porque eu vou continuar investigando e estou bem perto de vir a esta tribuna para dizer o que se aconteceu na gestão de João da Costa. Então, vereador Múcio Magalhães, Vossa Excelência está de parabéns, porque eu tinha lido o projeto e realmente o projeto só tem boa intenção, agora é de péssima qualidade na sua feitura. E acho que Vossa Excelência deixa o seu legado aqui como político, mostrando que a gente precisa realmente pensar na mobilidade de forma séria, não as coisas entregues do jeito que são. E para coroar, eu vi hoje nos jornais a vereadora Aline falando novamente na empresa da alimentação de São Paulo, que não sai da Secretaria da Educação. Então eu deixo apenas uma recomendação aos vereadores que ficam, que olhem com muito carinho, porque eu não sei porquê essa empresa, por mais que tenha tido problema no Brasil todo, a Prefeitura do Recife acha que ela é tratada pelas carmelitas daqui de Pernambuco. Então é essa a recomendação que eu faço a Vossa Excelência, e dizer que eu vou voltar a esse assunto, porque eu acho que é um assunto de altíssima gravidade que merece ser tratado com a responsabilidade da qual nós temos, independente se vamos continuar aqui ou não. Muito obrigado, senhores. Próximo, vereadora Priscila. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu tinha me preparado para subir à tribuna na tarde de hoje para repercutir uma audiência pública que aconteceu hoje pela manhã no plenarinho desta casa sobre o andamento das obras da Via Mangue. E fui surpreendida, e aí não posso deixar, até porque essa questão da Via Mangue está inserida dentro desse contexto, com
com a declaração do relator da Comissão de Mobilidade, colocando a público sua posição, que vai ser apreciada no seio da comissão. E eu fiquei muito satisfeita, por uma parte, claro, com o que eu ouvi aqui, porque eu acho que a comissão, pelo menos o relator dela, teve bom senso e serenidade na hora de analisar esse pseudo-plano de mobilidade e transporte que foi enviado para esta casa. Isso também me remeteu a uma sessão plenária aqui, logo alguns meses depois que esse plano chegou aqui nesta casa, onde eu me preparei para apresentar críticas e o meu posicionamento em relação a esse plano de mobilidade, não por mérito meu, mas pelo mérito de uma equipe técnica que me dá suporte e retaguarda para eu honrar os votos que recebo do povo do Recife aqui nessa casa e me posicionar com responsabilidade sobre os assuntos. E naquele momento, eu tive uma posição que mantenho até hoje, de que a atitude desta casa deveria ser a de devolver aquele plano, naquele momento, para o prefeito João da Costa. Porque desde então nós já víamos todas as falhas, todas as lacunas deixadas por esse plano, por falta de empenho, por falta de estudo, por falta de investimento em planejamento. Em hora nenhuma ele trata o problema que nós colocamos e que o vereador Múcio Magalhães colocou aqui, que é a origem do problema de mobilidade, que é a questão do controle de adensamento da cidade. Não adianta ter plano de mobilidade, construir via mangue, construir viadutos, proibir estacionamentos, se você não controla o adensamento da cidade. Não estamos falando de proibir as pessoas de virem para o Recife, de trabalharem no Recife e de morar na cidade, muito pelo contrário. Até porque disso depende a vida da nossa cidade. E estamos falando de uma grande economia, estamos falando de uma grande sociedade. Não queremos isso de forma alguma, queremos apenas remodelar isso. E tentando enfrentar esse problema na origem, vendo que esse plano de mobilidade foi feito sem uma pesquisa de origem e destino. E aí eu tive que escutar do presidente do Instituto Pelópidas Silveira, de quando eu criticava e cobrava a realização de uma pesquisa origem e destino, vereador Múcio Magalhães. Eu não sabia o que estava falando porque não era da área. Porque isso era uma besteira, uma pesquisa de origem e destino. Não precisei estudar urbanismo, engenharia, arquitetura, engenharia de tráfego para saber da necessidade de uma pesquisa de origem e destino, mas é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo. Realmente, eu tenho que dizer isso, eu tenho que admitir isso. E coisas que nós colocamos aqui, naquela hora eu achei que precisava provocar o debate sobre o controle do adensamento da cidade do Recife. E aí fiz um projeto de lei que eu não tenho a menor pretensão de que ele seja uma verdade absoluta, mas eu tenho a pretensão de que ele estimule esse debate para que nós, o conjunto dessa casa, junto com a administração municipal, seja ela capitaneada por quem quer que seja, enfrente esse debate que ele é dificílimo de ser resolvido, que é a questão do controle do adensamento da cidade do Recife. Dentre outras coisas que existia na proposição do projeto de lei número 141 de 2011, era a criação da ACA, Área de Controle de Adensamento. Mas eu não fui ouvida naquele momento. Levantamos também a questão da impossibilidade de se aprovar, até que isso tivesse uma diretriz e uma sinalização de que fosse acontecer, projetos de impacto, empreendimentos de impacto na cidade do Recife. O Recife infartou. O Recife está à beira da morte. E ninguém vê isso. Ou não via. Tudo a seu tempo. Não é, vereador Josenildo Sinésio? Nós já costumamos pensar dessa forma. Eu acho que o tempo chegou. Eu acho que essa casa, a Comissão de Mobilidade, seguindo o voto do relator, que eu espero que assim faça, essa casa,
seguindo a orientação da Comissão de Mobilidade para análise do plano, dará uma grande contribuição para a cidade do Recife se devolver ou se rejeitar este plano e pactuar um novo. Agora, esse novo precisa ser feito a muitas mãos. Esse novo precisa ter corresponsabilidades. Um novo plano que venha para essa casa. E essas corresponsabilidades, elas precisam ser divididas entre a futura gestão, entre esta Câmara Municipal, que em hora nenhuma abriu mão do seu papel. Quantas vezes o presidente Jurandir Liberal, o vereador Múcio Magalhães, o vereador Gilberto Alves, tantos outros vieram a esta tribuna cobrar o envio deste plano para esta casa para nós cumprirmos a nossa função de analisar, de elaborar junto, de debater a cidade. Então que nós possamos fazer isso, agora contando com a sensibilidade e com a responsabilidade da próxima gestão, que eu tenho certeza que vai existir. Porque a gente aprende com os erros dos outros, não apenas com os nossos. Então que a futura gestão tenha aprendido com os erros da atual gestão, porque várias gerações de recifenses estão prejudicadas e comprometidas por conta disso. 4 anos que estão custando caro ao futuro do Recife. Muito caros. Então eu espero que essa responsabilidade ela seja compartilhada entre a gestão, entre a prefeitura, entre a Câmara Municipal e entre a sociedade recifense. Porque se não for assim, não vamos resolver esses problemas. Se isso não for pactuado, não vamos enfrentar grandes interesses. Não vamos conseguir dizer que o Recife não suporta torres de 20, 30 e 40 andares. Não vamos ter condições de dizer que o Recife não aguenta mais um gabarito 7. Não vamos ter condições de dizer que carro individual não pode circular no centro da cidade do Recife. São coisas que são impopulares e que precisam ser ditas e defendidas em nome da qualidade do cidadão recifense, em nome das futuras gerações. Então esse é o nosso papel. E eu espero que os governos que sucederem a partir de agora, o próximo, esse não é um assunto apenas para 4 anos, é para o futuro. Por isso que eu digo os governos, iniciado pelo que toma posse no dia 1º de janeiro. Esta casa e a sociedade recifense, mas principalmente o governo e esta casa, não pode se acovardar diante dos fatos e diante dos desafios a serem enfrentados. Então eu espero que nós realmente possamos honrar a nossa tradição, porque esta casa nunca se acovardou, nem nunca vai se acovardar. Essa é a expectativa, não minha, mas do povo da cidade do Recife, do povo pernambucano, que o Recife como capital tem que dar esta resposta. É isso que eu espero, presidente. Ok, vereadora. Eu só queria fazer um registro diante do fato da vereadora Priscila ter colocado que o plano devia ter sido devolvido de pronto, não ser nomeada a comissão. Eu queria primeiro esclarecer. Eu fui o relator do plano diretor da cidade do Recife e quando o documento chegou a essa casa, nós fizemos várias audiências e a vereadora fez parte da comissão e uma das recomendações finais que a gente apresentou no plano era que o executivo enviaria o plano num prazo máximo de 2 anos. Esse plano demorou quase 4 para chegar. Não era 1 ano. Aliás, 1 ano. Demorou quase 3. E, ao chegar aqui, eu cumpri o meu papel como presidente de constituir a comissão especial. Porque o parecer não podia ser da mesa e sim da comissão. A comissão, por sua vez, fez seu trabalho, que eu acompanhei. E a gente vai ter que respeitar o trabalho do relator. E todos os procedimentos ao nível da casa foram adotados de forma correta. A comissão foi constituída suprapartidária, respeitando toda a proporcionalidade. E, portanto, a mesa cumpriu com o seu papel. Quero deixar muito claro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria apenas esclarecer que a comissão ainda não tomou conhecimento de forma oficial
do relatório do vereador Múcio Magalhães, até porque ele acaba da tribuna anunciar que está concluindo e remetendo para a gente, possivelmente de hoje para amanhã, mas anunciar para esta casa que assim que esse relatório for encaminhado ao seio da nossa comissão, nós imediatamente estaremos convidando e convocando todos os vereadores que fazem parte da comissão para que a gente possa deliberar acerca do relatório que será apresentado pelo vereador relator Múcio Magalhães. Dizer que eu concordo com Vossa Excelência quando diz, e o próprio relator já falou da tribuna, de que nós recebemos o plano ainda muito tarde, uma vez que já havia uma expectativa que ele pudesse ter sido remetido no prazo ainda com bastante antecedência, em virtude do que já havia sido decidido pela comissão que Vossa Excelência acaba de relatar, que participou, junto com a vereadora Priscila, mas que nós tivemos muito cuidado, por parte da Comissão Especial de Mobilidade, de fazer um amplo debate com a sociedade, e foi o que nós fizemos. Nós cumprimos o nosso papel do que diz respeito da função desta casa. Esta casa soube abrir o espaço necessário para que a sociedade do Recife pudesse se fazer presente nesse debate, nessa discussão, o que foi feito de forma ampla e democrática, e o relatório, tenho certeza que irá destacar essa participação, que foi fundamental, creio eu, na construção do juízo final que pôde ter sido e que poderá ser apresentado pelo relator. Foi fundamental, eu diria, a contribuição e a participação do povo e da sociedade do Recife na definição do relatório, e tenho certeza que será essa o viés que a comissão como um todo terá o cuidado de fazê-lo na hora de apresentar, na hora de votar o relatório do senhor relator Múcio Magalhães. Então, dizer que nós estamos muito felizes, Múcio, pelo final do seu trabalho, pela forma democrática e, sobretudo, responsável com que Vossa Excelência sempre se comportou no seio da comissão, e eu tenho certeza que o seu relatório trará essas suas preocupações, que de resto é a preocupação de todos que fazem a Comissão de Mobilidade, como também de todos que fazem a Câmara Municipal do Recife. Esse é um assunto importante, é um assunto sério, é um assunto que foi tratado com muita responsabilidade por esta casa e com muita responsabilidade, inclusive, daqueles que fazem parte da Comissão de Mobilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, vamos à ordem do dia, inclusive depois eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras vereadores, que tem um requerimento da vereadora Marília, constituição de uma comissão, e eu queria saber quais são os vereadores que querem se inscrever. Por favor, dê o nome para que a gente possa anunciar no final. Eu gostaria de... Priscila. Presidente, por favor, coloque meu nome. Obrigada. Eu também, presidente, obviamente. Marília, Gilberto, Priscila, Múcio, Vera, Vicente, Luiz, Eustáquio. Ok. Então, presidente, eu não sei se cabe. Vamos à ordem do dia. Não, é ainda sobre esse assunto. Eu não sei se cabe, mas de colocar, e aí depois ela confirmaria ou não o nome da vereadora Aline Mariano, tendo em vista que eu sou a única representante da oposição nessa comissão. Se depois ela se opuser... Tá, ok. Sheila. Vera, não, desculpa, Vera. Desculpa, Vera. É na verdade, porque assim, pelo que eu entendi, eu não sei, mas isso é para tratar no próximo... Agora? Ah, não, então, desculpe, Vera. Pela ordem, senhor presidente, vereadora Priscila Krause, nós estamos com o objetivo, com essa comissão, de a gente viabilizar uma saída e podendo ser viabilizada no próximo ano também. Então, senhor presidente, ao compor a comissão, deveria levar essa questão em consideração. Não, mas isso aí não impede, mesmo que inclua gente, vereador que não vai estar no próximo ano, mas será substituído posteriormente, mas de início o vereador é vereador até 31 de dezembro. Portanto, ordem do dia, vereador. Discussão única do requerimento número 2286/2012, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao senhor presidente. Não, só
Ou não? Da Ilurra. Discussão. Encerrada a discussão, regime de votação. Discussão única do requerimento 2287, de autoria do vereador Almir Fernandes. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação aprovado. Discussão única do requerimento 2288, de autoria do vereador Jadevaldo Lima. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação aprovado. Dois projetos da vereadora Aline, como ela não está presente, a gente adia para a próxima reunião. Queria, portanto, chamar a atenção para alguns eventos. Amanhã, às 16 horas, reunião plenária em caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife, Dr. José Luciano Brau Filho, proposto do vereador Marco Menezes. Na quinta-feira, às 10 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife, a Railton Bezerra de Melo, proposto do vereador Múcio Magalhães. E quinta-feira, às 16 horas, haverá uma plenária para a entrega do título de cidadão do Recife, desembargador Roberto de Freitas Moraes, proposto do vereador Alfredo Mariano. E sexta-feira, às 10 horas, em caráter solene, ao título do senhor Carlos Ranulfo de Albuquerque, de Inácio Neto. E na sexta, às 16 horas, também, o doutor José Roberto de Almeida, proposta de vereadora Vera Lopes. Portanto, ao encerrar a reunião, quero anunciar a comissão proposta Marília, Gilberto, Priscila, Múcio, Vera, Vicente e Luiz Eustáquio. E o grande expediente, vereadora Priscila vai falar? Não. Maré vai falar? Não. E Sérgio Magalhães não. Portanto, encerrada a presente reunião, desejando boa sorte aos companheiros da comissão, que vai se reunir logo de imediato na sala das comissões, que a gente chama aí a comissão da guarda, que participe também dessa reunião. Muito obrigado.